Graças e paz, amados. É sempre uma alegria estarmos na casa do Senhor, desfrutando da sua palavra. Como o pastor falou hoje, que estamos oficialmente abrindo o mês da família, iniciando as programações do mês da família. Já aviso que o Ministério de Casais inicia basicamente e oficialmente as suas programações do ano a partir de hoje, Aliás, iniciamos ontem com o pré-encontro, o momento em que tivemos aqui e recebemos os encontristas, aqueles casais que estarão fazendo o encontro de casais com Cristo, logo mais no dia 16, 17 e 18 deste mês. E a partir de agora, as famílias e os casais, em especial os casais da igreja, terão programações aí previstas durante todos os meses. Até o final do ano nós temos pelo menos uma programação por mês. Alguns meses teremos mais de uma programação que começarão a serem anunciadas à igreja para que todos os casais da igreja. E aí serão programações não exclusivas para quem fez SC. As programações do Ministério de Casais que acontecerão a partir de agora serão disponibilizadas e realizadas para que todos os casais casados da igreja possam participar todos os meses de alguma programação. Bom, queridos, nós lemos aí, ainda há pouco, um texto bastante interessante. Um texto que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 9. A igreja teve a oportunidade de ler. É uma história não muito comum de ser falada sobre ela, mas é uma história que traz assim, ensinamentos extraordinários para as nossas vidas. Se eu perguntar aqui, quantos conheciam a história de Mefibosete? Então, quase que a maioria da igreja conhece, coisa boa, E vamos aprender nesta manhã um pouco sobre o que essa história traz para a gente. Primeiro é interessante observar que a gente está falando de um fato que está registrado no livro de 2 Samuel. 2 Samuel é compõe ali o conjunto dos livros históricos da Bíblia, Então a Bíblia tem ali um conjunto de livros que vai de Josué a Esté, que são considerados os livros históricos. Esses livros históricos, eles têm um porquê na Bíblia, E eles têm a responsabilidade exatamente de trazer para nós alguns fatos e atos que aconteceram no Velho Testamento, e são atos que, na verdade, demonstram ação de Deus para com o seu povo. Então, eles têm essas histórias narradas nesses livros históricos, são importantes que a gente conheça, que a gente se debruce sobre elas, exatamente porque através dela a gente vai compreendendo as ações que Deus tem disponível, as ações que Deus fez no seu povo naquela época, e que essas ações se refletem ainda na vida do povo de Deus nos dias de hoje. Em especial, o livro de 1 e 2 Samuel, ele narra ali todo o reinado do rei Davi, o segundo rei de Israel, aquele homem que era segundo o coração de Deus, E Davi, ele torna-se a personagem central do livro de Samuel. E é um livro que a gente já conhece bastante e observa que ele narra desde a ascensão de Davi, as suas conquistas, os seus fracassos também, mas, acima de tudo, a sua fidelidade para com Deus. E, entre muitos dos relatos que os livros de 1 e 2 Samuel trazem com relação ao reinado do rei Davi,
tem um destaque para esta história de Mefibosete, o filho de Jonatas, que era um grande amigo de Davi. E nesse capítulo 9, né, a gente tem aí um pouco dessa, não da história de Mefibosete, mas de como o rei Davi tratou este homem. Agora, importante para que a gente possa compreender as lições que esta história e que esse fato trazem para a gente, é interessante a gente retornar um pouco ao capítulo 4 de 2 Samuel. Lá no capítulo 4 de 2 Samuel, de uma forma muito objetiva, mais especificamente no versículo 4 daquele capítulo, a gente tem uma visão do porquê que Davi e do porquê que essa história foi narrada, essa história foi contada neste capítulo. E ali, e a partir dessa rápida narrativa, e a narrativa bem objetiva que está posta no capítulo 4, e no versículo 4 também daquele capítulo, a gente consegue entender qual foi verdadeiramente o que de fato Davi trouxe e proporcionou à vida de Mefibosete. E a gente precisa aprender também como nós podemos ser abençoados por Deus, né, porque muitas vezes estamos ali na condição de Mefibosete. Lá no capítulo 4, versículo 4, a gente vai perceber que é narrada uma tragédia na vida de Mefibosete. Ele era uma criança à época, de apenas 5 anos, provavelmente, e ao saber, né, que o rei Saul, o seu avô, e o seu pai, Jonathan, acabaram de morrer numa batalha, né, e quando essa notícia chegou, a ama ou a babá de Mefibosete, na época, pega ele e foge com ele, claro, com medo de toda uma represália que poderia vir para os demais componentes da família do rei. E como ela estava correndo, com muita pressa, com a criança no colo, a criança caiu, Mefibosete caiu, muito pequeno, e quebrou os pés. E claro, a gente está falando de uma época em que a ortopedia não existia como hoje, e possível de ser recuperado e Mefibosete voltar a uma vida normal. E ele tornou-se, então, um adolescente, um jovem e um adulto aleijado dos 2 pés. E Mefibosete fugiu, então, né, naquela época era muito comum que, após as batalhas, os novos reis, ou o novo rei, fosse em busca de toda a linhagem do rei que foi morto, para que não corresse o risco ali de se ter uma causa futura de busca pelo reinado. Então, considerando essa necessidade de proteger aquela criança, aquela babá ou a ama, como a Bíblia trata, corre com aquela criança na tentativa de fugir e ela se torna aleijada. Então, conhecer esses detalhes, né, que é bem resumido e que a Bíblia traz essa narrativa em apenas um versículo ali do capítulo 4, eu diria que fundamental para que a gente possa entender, primeiramente, a condição de Mefibosete, como ele se encontrava, qual era a verdadeira condição dele no momento em que o rei Davi lhe convida novamente, né, para ter uma conversa com ele e trazer-lhe de volta algumas coisas que ele tinha perdido. Então, a verdadeira condição de Mefibosete naquele momento, né, a gente poderia dizer que a gente está se referindo a um homem
marcado pela perda. Uma pessoa que era neto de um rei, diga-se passagem, neto do primeiro rei de Israel, e que, do nada, em questões de muito pouco tempo, Mefibosete se tornou uma pessoa sem avô, sem o pai, que morreu na mesma batalha que o avô, uma pessoa que agora não tinha mais, ou passou toda a sua vida sem desfrutar dos direitos reais que ele poderia ter desfrutados, das regalias de uma família real, e passou então a ser criado sem lar, sem pai, sem avô, né, completamente abandonado pelos seus parentes, e, o pior de tudo, com uma deficiência física que o impediu, inclusive, sem dúvida, lhe trouxe ali diversas barreiras para convívio social, porque se a gente fosse retomar também como era a vida de uma pessoa deficiente naquela época, a gente vai observar que os deficientes tinham muitas dificuldades para o convívio social. A gente não está falando aqui de uma época inclusiva como nós vivenciamos hoje em pleno século XXI. E eu queria trazer alguns destaques, né, pelo menos 3 destaques aí que nos ajudam, então, a entender e enxergar o que nós podemos extrair de lições para as nossas vidas hoje, e lições, inclusive, positivas para nós que somos servos do Senhor nos dias atuais. Primeiro, é importante a gente relembrar ou conhecer, para os que não conhecem, o lugar para onde Mefibosete foi levado. A Bíblia diz que Mefibosete estava morando em um lugar chamado Lodebar. Que lugar é esse? O que era Lodebar naquela época? Uma localidade de muito difícil acesso e com um significado muito simbólico na Bíblia. Lodebar significa uma terra sem pastos, uma terra sem palavras, uma terra sem vida. Lodebar, naquela época, era considerado uma localidade como uma terra de esquecimento, uma terra em que só existia escassez, só existia miséria e sofrimento naquela localidade. Era, de fato, um local em que as pessoas que ali estavam eram pessoas excluídas socialmente, excluídas culturalmente, excluídas economicamente falando. Então, pense em uma periferia, mas pense na pior periferia que você poderia pensar, onde talvez não exista nada de bom, não tenha um serviço de esgoto, não tenha serviço de água, não tenha serviço elétrico, não tenha serviço de saúde, não tenha serviço de educação, não tenha suprimentos para aquelas pessoas que moram ali, não tenha praticamente vida. Este era o local chamado Lodebar, que a Bíblia se refere aqui nesse texto, e foi exatamente para lá, para onde Mefibosete foi conduzido e viveu toda a sua vida. Então, observe, irmãos, que a gente está se referindo a uma pessoa que era herdeiro da realeza, neto de um rei, e passa a sua vida como um fugitivo, como uma pessoa completamente desprezível, carregando uma deficiência física e vivendo em completo isolamento social, cultural e econômico, como eu me referi ainda há pouco, esquecido
totalmente dependente dos outros para sobreviver. Interessante que quando a gente se depara com essa situação, é possível a gente perceber que, para muitas pessoas, nos dias atuais, Lodebar pode simbolizar também um local. Talvez, e não necessariamente um local físico, mas um estado emocional para muitos. Para muitos que vivem hoje na nossa sociedade, até mesmo para muitos que estão dentro das igrejas hoje, Lodebar pode simbolizar um estado da alma de muitas pessoas. Pessoas que mesmo sendo herdeira e podendo ser herdeiras de um rei, do rei Jesus, herdeira de uma vida de desfrutar, tendo a possibilidade de desfrutar uma vida real, tem vivido distante da presença do rei e muitas vezes estão ali marginalizados, estão ali distantes de uma vida real, presos às suas dores, presos aos seus pecados, presos às suas feridas, presos muitas vezes aos seus traumas. Essa condição espiritual e emocional, infelizmente, é uma condição real para muitas pessoas que talvez estejam ali tão pertinho de nós. Pessoas que estão ali marcadas por quedas do passado, marcadas por erros do passado, marcadas por situações que vivenciaram, algumas delas por situações que nem optaram por vivenciarem. E muitas pessoas aí vivendo dentro de suas culpas, encobertos por suas culpas, vivendo a rejeição, a vergonha, a solidão, vivendo totalmente sem esperança. E quantos vivem assim? Quantos nós conhecemos que vivem se sentindo indignos, feridos, esquecidos totalmente, como se nunca pudessem ou tivessem a oportunidade sequer de sorrir. Mas uma coisa muito interessante acontece na vida de Mefibosete. E esse outro destaque que a gente gostaria de dar é com relação a um chamado que Mefibosete, em algum momento da sua vida, recebeu. O texto que nós lemos diz que em um determinado momento da sua vida, em um determinado momento do seu reinado, Davi lembra do seu grande amigo Jônatas, lembra do seu amigo Saul, e ele faz uma pergunta. Fica imaginando essa cena. Davi ali no seu palácio e de repente diz: gente, lembrei de uma coisa. Alguém sabe dizer se existe algum descendente do rei Saul, da casa do Saul? Eu lembrei que eu posso fazer alguma coisa por esses descendentes, como se fosse uma representação da minha amizade, do meu amor com Jônatas. E o versículo 1 desse capítulo 9 que nós lemos diz: certa vez, certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jônatas? E foi exatamente aí que a vida de Mefibosete começa uma transformação. Uma transformação na vida daquele homem que teve todo um período de desprezo, todo um período de abandono, todo um período de sofrimento, começa a mudar
a partir de uma decisão real e um chamado real que é feito a ele. E a história que nós lemos conta que alguém indicou Ziba, o ex-servo de Saul, e que ele diz, sim, existe o filho de Jonatas, é um aleijado, mas olha, ele está lá em Lodebar. Ou seja, ele está naquela vida de esquecimento, está numa vida de sofrimento, de tristeza. Talvez, alguém até tenha duvidado, será se ele ainda existe mesmo? Será se ele está vivo ainda? Mas a história diz que Davi imediatamente ordenou que Mefibosete fosse trazido à sua presença. Irmãos, alguns detalhes importantes nessa narrativa é que a iniciativa pela mudança de vida de Mefibosete partiu de uma decisão de Davi. Davi, como rei, tomou a iniciativa de procurar alguém da casa de Saul, e esse alguém foi o filho de Jonatas, e diz o texto que por amor de Jonatas, Davi usou de misericórdia e de fidelidade para com Mefibosete. E observe, ele foi buscado, foi chamado pelo seu nome, foi trazido à presença do rei. E é importante que a gente saiba, e se nós pudéssemos aqui fazer uma retrospectiva de nossas vidas, nós poderíamos nos identificarmos facilmente com essa situação na condição de Mefibosete. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o Senhor nosso Deus teve a iniciativa de nos resgatar. Essa iniciativa do Senhor acontece desde lá do passado, no plano dele para a salvação da humanidade. E ele decidiu entregar Jesus Cristo por nós, para que o Senhor pudesse ir ao nosso encontro e pudesse nos tirar desse estado de lamaçal que nós vivíamos preso aos nossos pecados. E ainda hoje o Senhor tem esse desejo de tomar essa iniciativa na vida de todas aquelas pessoas que estão vivendo em Lodebar, ou estão vivendo no seu estado de Lodebar, independente de qual seja a situação do ser humano. Quer seja uma situação de pecado, quer seja uma situação de angústia, quer seja uma situação de tristeza, não importa qual seja a situação, o convite do Senhor é: eu quero você aqui perto de mim. Eu quero te devolver uma vida real. Eu quero te dar os privilégios de sentar à minha mesa, como aconteceu com Mefibosete. Então a gente observa que essa narrativa do rei Davi reflete para a gente um exemplo claro da ação de Deus nas nossas vidas constantemente. A intenção de Deus nas nossas vidas. O texto diz que Mefibosete chegou diante de Davi num pleno estado de temor e de baixa autoestima. A frase narrada nesse capítulo, referente à conversa ou ao diálogo de Mefibosete, diz que ele pergunta a Davi: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Veja que estado de autoestima.
Mefibosete se autocompara a um cão, e não um cão qualquer, mas um cão que já está morto, sem solução, sem vida, sem perspectiva, sem possibilidade alguma. E é exatamente nesse estado humano que o Senhor nosso Deus age na vida das pessoas. É exatamente aí. São para essas pessoas que o Senhor morreu. Jesus Cristo disse que não veio para os sãos. Ele veio exatamente para recuperar essas vidas. Esse estado da alma deprimido, esse estado espiritual distante de Deus. E a resposta de Davi foi: comerás para sempre a minha mesa. Ele recebe, Mefibosete recebe de Davi todas as terras que eram do seu avô Saul. Ele recebe de Davi dignidade, ele recebe honra, ele recebe agora um lugar decente para morar. Ele sai de Lodebar e vem morar em Jerusalém. O texto encerra dizendo, no boletim o texto ficou incompleto, o último capítulo, o último versículo ali, falta uma última frase, mas quando os irmãos lerem na Bíblia, os irmãos vão perceber que o texto diz que Mefibosete veio morar em Jerusalém e comia todos os dias na mesa do rei Davi. Esse foi o estado de recuperação em que Mefibosete se encontrava. E é exatamente isso que o Senhor quer fazer na vida de todos aqueles que vão à sua presença. Esse é um detalhe interessante. Veja que Davi poderia ter dito: Ziba, encontra Mefibosete, traz Mefibosete para morar em Jerusalém, providencia tudo e leva ele para lá. Algum dia, quando eu tiver tempo, eu vou visitá-lo. A ordem de Davi foi: traz Mefibosete à minha presença. Isso é tudo que nós precisamos fazer para receber a graça, a misericórdia do Senhor, para desfrutar dos privilégios que o Senhor tem para nós. A única coisa que a gente precisa é ir à presença do Senhor. E quando nós estamos diante do Senhor, e quando nós nos chegamos diante do Senhor, na condição de reconhecimento, de dependência que Mefibosete teve, veja que ele disse: quem sou eu? Eu sou um cão morto, Davi. E é essa a nossa posição diante do Senhor. Nós precisamos estar na presença do Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade humana, reconhecendo a nossa dependência humana, reconhecendo a nossa necessidade humana, reconhecendo que nós precisamos do Senhor. E quando nós nos deparamos e nos prostramos na presença do nosso Rei, do Rei dos Reis, nessa condição, o Senhor abre o seu coração e disponibiliza para nós todas as bênçãos espirituais em Cristo, como retrata a própria Bíblia através do apóstolo Paulo. Então o Senhor tem bênçãos incontáveis para nós, o Senhor tem bênçãos incontáveis para a nossa família, o Senhor tem privilégios para nós enquanto seus servos. O que Ele precisa e espera de nós é que estejamos na sua presença. No livro o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, o texto bíblico declara: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 6 diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou,
deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que privilégio nós temos de desfrutarmos dos lugares celestiais através de Cristo Jesus. Quando nós estávamos anteriormente em Lodebar, quando nós estávamos anteriormente exatamente na condição de Mefibosete, preso aos nossos pecados, preso aos nossos delitos. E se alguém que nos escuta nesta manhã, aqui presencialmente, ou remotamente, através do canal, ou alguém que por acaso nos escute futuramente, já que essa reflexão fica gravada e disponível no canal do YouTube. E se você se sente ainda em um estado da alma de tristeza, de angústia, de preocupação, não importa qual seja a sua necessidade, através desse texto bíblico hoje, o Senhor está te convidando a se colocar na sua presença e receber dele todos os privilégios, todas as bênçãos, todas as misericórdias que ele tem disponível para você. Sentado à mesa do rei. O privilégio agora de uma nova aliança que Mefibosete vivencia e que nós vivenciamos a partir do momento que nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo. O versículo 11 diz que Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como um dos filhos do rei. E aqui nós encontramos o clímax do privilégio de pertencer à família do rei Jesus. Comer à mesa do rei é um simbolismo de pertencimento. Os irmãos têm ideia de quem podia sentar à mesa do rei? Somente de fato aquele que pertencia à família real ou tinha uma proximidade de tal nível que o rei pudesse confiar o suficiente e dar-lhe o privilégio de que ele pudesse desfrutar da sua mesa, pegar nos seus talheres, tocar na sua taça, tomar o seu vinho, comer aquela comida que foi feita especialmente para ele. Aqui nós temos um simbolismo de proximidade, um simbolismo de pertencimento. E Davi estava dizendo para Mefibosete: olha, você não é qualquer um mais. Você agora não está mais em Lodebar. Você agora pertence à família real. Foi exatamente isso que o Senhor fez conosco. Em algum momento das nossas vidas, o Senhor disse: olha, agora tu pertence à minha família. E agora eu quero você aqui, comendo do meu banquete, sentado à minha mesa, desfrutando dos privilégios de pertencer à minha família. Comer à mesa do rei, mesmo sendo um aleijado, ele foi aceito da forma como está. Veja que simbolismo extraordinário, é exatamente isso que o Senhor fez conosco. O Senhor nos chama e não nos preocupa com os defeitos que nós temos. O Senhor nos chama e se preocupa em nos suprir das suas bênçãos, das suas misericórdias. Independente de quem nós somos, como diz o profeta, o Senhor não vê
como o homem vê. Porque nós vemos o exterior das pessoas. Nós olhamos para as pessoas e enxergamos e até julgamos. Fulano é feio, é bonito, está gordo, está magro, tem cabelo, não tem cabelo. Né? Quantas vezes nós chegamos junto das pessoas que nós conhecemos e dizemos, rapaz, como tu engordaste. Ih, rapaz, dá um jeito aí nesse teu cabelo, pastor Brade, está ficando um pouco mais sem cabelo. Cuidado aí. Não é assim que o Senhor nos vê. O Senhor, quando olha para a gente, Ele não está preocupado se eu tenho cabelo, se o meu cabelo é branco ou é preto. Ele não está preocupado se eu estou gordo. Ele não está preocupado se eu sou magro. Ele não está preocupado se eu sou aleijado. Ele não está preocupado se eu sou inteligente. Ele não está preocupado com os títulos que eu tenho. Ele olha para mim e diz, eu quero você sentado na minha mesa. Eu quero você desfrutando dos privilégios reais que eu posso te dar. Observe que Davi não se preocupou com o defeito físico de Mefibosete. E esse é um simbolismo, é assim que o Senhor age conosco. O Senhor não se preocupa com o nosso estado físico, Ele se preocupa com o estado da nossa alma, com o nosso estado espiritual. Ele quer que nós estejamos firmes com Ele, Ele quer que nós estejamos bem, espiritualmente e emocionalmente falando. A deficiência não impediu que Mefibosete pudesse receber a graça e a dignidade do rei Davi. E nenhuma deficiência física nossa nos impede de receber a graça que o Senhor tem disponível para nós. Sentar à mesa do rei, um lugar de intimidade. Mefibosete agora passa a ser íntimo do rei Davi. Assim como seu pai era, quando jovem, amigo íntimo do rei Davi. O rei olha para Mefibosete e diz, eu quero ter a mesma intimidade contigo. Eu não quero distância entre você e mim, Mefibosete. A partir de agora, eu quero você íntimo de mim. Sentado à mesa, é isso que o Senhor diz para a gente. Olha, eu quero ter intimidade contigo. Eu preciso dessa intimidade. Eu preciso dessa proximidade contigo. Sentar à mesa do rei trouxe identidade para Mefibosete. Aquele homem que passou a vida inteira sem identidade. Talvez sem sequer as pessoas saberem quem ele era. Eu fico imaginando que muitas pessoas passaram a saber que Mefibosete era neto do rei Saul, talvez somente depois desse chamado de Davi. É provável que muitas pessoas sequer imaginassem. Isso não está registrado, isso é fala minha. Mas eu fico imaginando das minhas conjecturas quando eu leio essas narrativas, e eu fico imaginando que talvez o comentário em Lodebar tenha sido, mas aquele aleijadinho, ele era neto de Saul esse tempo todo, a gente nem sabia que ele era neto de Saul. Por quê? Porque o chamado de Davi trouxe identidade para Mefibosete. E é isso que o Senhor faz com a gente. A gente trouxe recentemente uma palavra para a igreja aqui sobre identidade, sobre a nossa verdadeira identidade em Cristo. E foi isso que Davi fez com Mefibosete, é isso que o Senhor faz conosco. Sentar à mesa do rei trouxe segurança, garantia de provisão. Agora Mefibosete tinha a garantia que para o resto da sua vida ele seria provido. Jamais ele passaria fome, jamais ele passaria necessidade. E é isso que o Senhor diz para a gente. Olha, eu quero prover a tua vida. Eu quero prover a tua família. Eu quero fazer com que você não sinta mais necessidade de absolutamente nada a partir de agora. Eu só preciso que você venha à minha presença. Chega aqui.
se humilhe diante de mim e desfrute desses privilégios. Sentar à mesa do rei trouxe igualdade. Agora Mefibosete se sentava à mesa como um dos filhos do rei. Somos nós. Nós somos co-herdeiro do reino dos céus em Cristo Jesus. E o Senhor nos recebeu e continua nos recebendo como filhos. Você não é qualquer pessoa. Você que já entregou a sua vida a Jesus, você é simplesmente filho de Deus. E você tem esse acesso direto à mesa do Pai. Em Cristo nós temos esse acesso. Nós participamos da comunhão, da herança, da segurança e do amor eterno. Romanos capítulo 8, versículo de 15 a 17 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Finalizo esta reflexão dizendo que Mefibosete, ou a história de Mefibosete, é a minha história, é a sua história, é a história de praticamente todas as pessoas da terra. E assim como ele foi ferido por uma queda e afastado dos privilégios reais, em algum momento nós também fomos marcados. E em especial, todos nós temos a marca da queda do Éden. A marca do pecado, lá do Éden, está em nós. E isso fez com que todos nós estivéssemos distantes e destituídos da glória de Deus, como o apóstolo Paulo diz. Sem esperança, sem dignidade, sem direção, sem salvação. Mas, em algum momento, o Rei dos Reis decidiu nos buscar e nos chamar ao seu encontro. Isso é uma prova de amor. E ele chamou cada um de nós pelo nosso nome. Ele nos escolheu, sem olhar o nosso estado físico, olhando apenas o nosso estado espiritual, com a intenção maior de reconfigurar esse estado. E nos convidou a sentar à sua mesa, nos adotou como filhos, e agora nós pertencemos à família real. Nós agora nos sentamos à mesa com Ele. Não importa as deficiências ou as necessidades espirituais, emocionais que você esteja carregando, o Senhor, Rei dos Reis, está te chamando para sair do teu Lodebar, sair do teu estado de inércia, sair do teu estado de sofrimento, sair do teu estado de angústia, do teu estado de depressão, do teu estado de miséria e desfrutar dos privilégios que Ele tem para a sua vida. E nesse mês de maio, em especial, quando nós estamos direcionando as atividades, as nossas ações, os nossos pensamentos para a família, é importante nos colocarmos também como um elo
entre o Rei dos Reis e aqueles que necessitam sair de Lodebar. E uma vez que nós agora estamos na presença do Rei, uma vez que nós agora nos assentamos à mesa do Rei, uma vez que agora nós desfrutamos dos privilégios de pertencer à família do Rei dos Reis, é nossa responsabilidade ir em busca de outras famílias e de pessoas que ainda estão em Lodebar e trazer essas pessoas à presença do Rei para que ele possa também sentar à sua mesa. Um detalhe, na mesa do Senhor não existe limite de espaço. Cabe todos aqueles que saírem de Lodebar e virem a sua presença. Que Ele nos abençoe. Pastor.